Carolina e vou lecionar para o 7º ano do Colégio Araújo, língua portuguesa. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, eu vou iniciar fazendo a correção de algumas atividades e depois nós iremos passar para a próxima fase de revisão dos pronomes, tá bom? Então, nós vimos o uso dos pronomes eu e mim na outra aula, na última videoaula. E sabemos, então, que o eu, geralmente, ele vai ser usado antes de verbos no infinitivo, porque ele sempre vai fazer papel de sujeito em uma oração. O mim, ele vai ser usado sempre depois de uma preposição, ele não pode ser usado sem uma preposição, e também ele pode ser usado no final e às vezes até mais para o início da frase, vai depender do que vem depois, de qual pontuação, de qual palavra e de qual classe gramatical, ok? Então vamos lá, use os pronomes eu ou me nas frases abaixo. Trago o jornal para eu ler, verbo infinitivo. Quero a roupa para eu vestir. Para mim é importante estudar. Ó, preposição, depois o mim. Continua a frase e depois do mim eu não tenho verbo no infinitivo e nenhuma pontuação. Então, quando eu tenho um verbo no infinitivo com mim, geralmente ele vai ser separado por uma pontuação, ok? Arranjei um emprego para mim. Ele disse aquilo para eu ouvir, ó, verbo no infinitivo. Comprei uma blusa para mim. Para mim, você é especial, tá? Então, ficou eu, mim, eu e mim. Troque o termo em destaque por pronomes oblíquos. Então, eu tenho preciso chamar os adultos. Vamos relembrar, quando eu tenho verbos terminados em R, S ou Z, eu faço a substituição pelo lo lá e as suas derivações no plural. Quando eu tenho verbos terminados em som nasal, que seria verbos terminados em M ou ao tio, eu tenho que substituí-los pelo na, no ou as suas derivações no plural, nas ou nos. Vai depender o que vem depois do meu verbo. Então, ó, preciso chamar os adultos, aqui ó, plural, tá? Então, e masculino, então eu coloco chamá-los, aqui ó, los, plural e masculino. Vou entregar o bilhete, vou entregar-lo. Preciso ver as panelas, preciso vê-las. Necessito copiar a lição, necessito copiar-la. Pegaram a flor, pegaram na. Remeteram e-mail ao pai, remeteram no. Aqui, ó, vocês poderiam até colocado ao pai, porque quando eu digo remeteram e-mail, eu faço a substituição do no por o e-mail. Então, eu posso repetir ao pai, tá? Então, remeteram no ao pai. Deixaram a borracha cair, aqui ó, deixaram, som nasal, a borracha, feminino e singular. Então, deixaram na cair. Por quê? O na está substituindo a borracha e não o verbo cair. Então, deixaram na cair. Convidaram as colegas, convidaram nas, aqui ó, feminino e plural, verbo nasalizado. Então, convidaram na. Enviaram um convite ao pai, a mesma coisa, ó, o verbo com som nasal no final. Então, um convite masculino singular. Enviaram no ao pai, continua a frase. Eles viram os patos. Eles viram nos. Substitui os patos, o nos. Ok? Corrigida a atividade, eu vou iniciar com vocês o uso da próclise, mesóclise e ênclise. Okay? Tem a ver, então, esse conteúdo com a continuidade, então, do uso dos pronomes, tá? Então, vamos falar um pouquinho dessa colocação pronominal. Primeiro, o que é uma colocação pronominal? Nós já estamos estudando o uso dos pronomes, não é verdade? Estudamos aí os casos retos, os casos oblíquos, e vamos continuar estudando agora dos casos oblíquos, tá? Principalmente oblíquos. E alguns outros pronomes também. Por quê? Por que colocação pronominal? Quando nós vamos escrever um texto, às vezes surge aquela dúvida. Eu coloco o meu pronome antes, depois, no início, no final, no meio.
onde é correto eu usar o pronome? Então, a colocação pronominal ela é importante para uma linguagem mais formal. E essa linguagem formal, nós já estamos cansados de saber que nós vamos usá-la principalmente na escrita, ok? Então, na escrita é que nós devemos tomar cuidado com essa colocação pronominal, principalmente na escrita. E, em alguns casos, também na fala. Então, nós temos na colocação pronominal o uso da próclise, o uso da mesóclise e o uso da ênclise. Bom, olha só, próclise é a mesma coisa de primeiro, mesóclise é a mesma coisa de meio e ênclise é como se eu colocasse o D aqui e falasse assim, ó, depois. Depois, meio e primeiro de quê? Olha, próclise, primeiro, antes, então, primeiro, antes do verbo. Mesóclise, no meio do verbo. E ênclise, depois do verbo, ok? Se eu colocar o D aqui, como se ficasse depois, aqui meio e primeiro, tá? Então, a próclise é o uso do meu pronome antes do meu verbo. Ó, não me diga mentiras. Então, nem sempre o meu pronome aí vai ter que vir depois do meu verbo. Ele pode vir antes do verbo sim. E isso se chama o quê? O uso de uma próclise, tá? Então, aqui, ó, não me diga mentiras. Eu tenho o pronome me e o verbo diga, a mesóclise. Bom, esse caso aqui é um caso à parte porque ele não é muito usado principalmente nos dias atuais. É aquela história que eu falei com vocês. A língua, ela não é estática, ela vai se modificando e a língua portuguesa, principalmente, já modificou aí em muitas regras gramaticais. Assim eu posso dizer, porque existem algumas palavras, algumas classes gramaticais que ou caíram em desuso ou quase não se usa. Então, a mesóclise é uma dessa parte aí, é uma das partes da gramática que quase nós não vemos mais, quase não existe mais. Só que ela é correta quando é usada, né, corretamente e principalmente na literatura que ela vai ser usada, ok? Então, a mesóclise é quando eu tenho o meu pronome no meio do meu verbo. Eu só vou poder fazer isso no futuro do presente e no futuro do pretérito. Eu não posso fazer no tempo verbal. Então, quando eu falo assim, ó, dar-te-ei todo o meu amor, aqui, ó, eu tenho dar, né, te-ei, como se fosse darei todo o meu amor. Aí eu coloco aqui o meu pronome. Nós vamos ver um pouco mais sobre eles, podem ficar tranquilos, aqui é só o início. E a ênclise, é como eu falei, é depois do verbo. Convidaram-me para a festa da escola. Então, eu uso a ênclise com o quê? O verbo primeiro e depois o meu pronome. Bom, vamos ver então o caso da próclise, quando ela é obrigatória. Então, certas palavras são chamadas fatores de próclise e influenciam os pronomes, atraindo-os. Vamos ver o que é isso. São fatores de próclise. Palavras negativas, então, ou seja, né, depois de palavras negativas eu vou usar o pronome e não o verbo primeiro. Então, aqui, ó, não é um advérbio de negação, não é verdade? A palavra negativa, não me contaram a verdade. Então, está correta essa frase? Sim. Eu não digo assim, não contaram-me a verdade. Não me contaram a verdade, porque próclise obrigatória. Então, depois de palavras negativas, eu vou usar o pronome e não o verbo. Então, não me contaram. E nada de não contaram-me, ok? Advérbios e locuções adverbiais. Advérbio, gente, é a classe de palavras, não sei se vocês estão lembrados, que sempre tem uma circunstância de tempo, de negação, de afirmação, de dúvida, de lugar. Ah, igual aqui, ó, não é um advérbio de negação. Sim, certamente é advérbio de afirmação. Tá? E aqui, talvez isso possa ou não acontecer. É um outro advérbio também, que nós podemos classificá-lo como um advérbio de dúvida. Pode ou não acontecer. Então, ó, eu uso também a próclise depois desses advérbios. Talvez me contem a verdade. Então, aqui eu tenho o meu advérbio, né, de dúvida, talvez,
e depois eu tenho o meu pronome e não meu verbo primeiro. Talvez contem-me a verdade. Não, talvez me contem a verdade. Mesmo que pareça estar errado, não me contaram a verdade, talvez me contem a verdade, porque nós aprendemos que usamos o pronome depois do verbo, mas nem sempre isso é o correto, porque eu tenho esses casos aqui da próclise, ok? Locução adverbial é uma palavra que tem o valor de um advérbio, tá bom? Então, geralmente é a mesma coisa da locução adjetiva que nós estudamos, são 2 ou mais palavras. Então, também usamos a próclise com os pronomes relativos. Aqui, ó, esta foi a verdade que me contaram. Então, que, pronome relativo. Então, esta foi a verdade que me contaram e não esta foi a verdade que contaram. Não, que me contaram, ok? E os pronomes indefinidos, ó, alguns, pronome indefinido, alguns as socorreram e não alguns socorreram nas, né, no caso. Então, alguns as socorreram, ok? Então, estes casos aqui, eu posso fazer o uso do pronome antes do meu verbo e não depois. Não precisem ficar desesperados por talvez serem muitas regras aí, porque aos poucos é que nós vamos fazendo atividade, vamos vendo. Como eu sempre falo com vocês, não precisa entrar em desespero em nada com a gramática. A gramática, ela se repete e muito. Então, podem ficar tranquilos, ok? Verbo precedido de palavras atrativas. Nesse sentido, quais palavras são atrativas? Palavras de sentido negativo. Não, nunca, ninguém, jamais. É isso aqui, ó, tá? Porque aqui ele fala atraindo-as. Então, eu coloquei para vocês o que são palavras atrativas. Então, são essas palavras com sentido negativo. Embora o nunca seja um advérbio de tempo e não de negação. Porque eu falo assim, ó, nunca, quando eu falo nunca, eu quero dizer em tempo algum. Nunca, em tempo algum. E não estou negando alguma coisa. Ok? Então, exemplos, ó, nunca se esqueça, mas mesmo sendo advérbio de tempo, lembra que, ó, eu uso o meu pronome antes do verbo, depois de advérbios, ok? Então, nunca é um advérbio. Então, ó, nunca se esqueça, nem te conto, ok? Nem te conto. Então, aqui eu tenho exemplos também de próclise, ou seja, o meu pronome vem antes do verbo, tá bom? A ênclise vai acontecer quando? Então, nós vimos a próclise, agora nós vamos ver da ênclise. O verbo estiver no infinitivo, lembra do verbo infinitivo? Ó, verbos terminados em AR, ER e R. Eu não quis vangloriar-me. Gostaria de eleger-te hoje pelo bom trabalho. Então, lembrem-se disso. Verbo no infinitivo, pronome depois dele, tá? Turma, eu não sei se foi fácil ou não para vocês saberem a diferença quando meu verbo está no infinitivo, no gerúndio, infinitivo, gerúndio e particípio. Mas de tanto eu falar, vocês já repararam que eu falo tanto sobre isso, mas tanto que talvez vocês já conseguiram fazer o quê? Conseguiram memorizar. Quando é infinitivo, NDO, infinitivo AR, ER e R, gerúndio NDO e particípio DO ou DA. Então, de tanto eu falar isso, vocês já memorizaram, eu acredito que sim. Então, é a mesma coisa desses outros conteúdos, que às vezes no início parecem ser super confusos, super difíceis, mas com o tempo nós vamos falando sobre isso, eu vou repetindo, até que vocês memorizem também. Então, não precisem ficar desesperados com nada que eu inicio, que seja novo, que vocês nunca tenham visto nas séries anteriores. Por quê? Porque daqui para frente nós vamos ver muito. Então, vocês vão acabar entendendo. No primeiro momento, não se desesperem, ok? Porque são muitas regras. Língua portuguesa, nós temos as regras de gramática. Na matemática, vocês também não têm regras. No português também, tá? É normal. E com o tempo, vocês aprendem. Então, o verbo estiver no gerúndio, gerúndio é NDO. Não quis saber o que aconteceu, fazendo-se de despreocupada, aqui, ó, fazendo-se, ó, NDO. Então, pronome depois do verbo. Despediu-se, beijando-me a face, ó, NDO. Beijando-me.
a face. Então, beijando-me, eu tenho beijando, gerúndio, me, pronome. Então, pronome depois do verbo. No caso dos infinitivos e dos gerúndios. Então, vamos lá. Houver vírgula ou pausa antes do verbo. Então, vamos ver, ó. Se passar no vestibular em outra cidade, o que eu tenho? Vírgula. Mudo-me no mesmo instante. Não me mudo no mesmo instante. Mudo-me no mesmo instante, porque eu tenho pontuação. Se não tiver outro jeito, alisto-me nas Forças Armadas, ó. Pontuação. Então, pronome depois do verbo, ok? Alisto-me. E no caso da mesóclise? Utiliza-se a mesóclise apenas quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, do indicativo. Foi o que eu falei com vocês. E não há, antes do verbo, palavra que justifique o uso da próclise. Ó, vê-lo-ei mais tarde, futuro do presente. Então, eu posso fazer o uso do pronome, do lo. Convidar-me-iam para a festa, se tivessem lembrado aqui, ó, o me, o pronome, no meio do verbo, futuro do pretérito. A mesóclise é a colocação exclusiva da língua culta e da modalidade literária. Aqui, ó, língua culta, foi o que eu falei com vocês. Então, nós não saímos aí, por aí, falando com um verbo no meio, um pronome no meio do verbo. Ok? Nós não usamos no dia a dia, na oralidade, uma colocação pronominal sobre a mesóclise. Nós fazemos isso com a próclise e com a ênclise. Mas mesóclise não, porque ela é uma linguagem formal, a qual nós não usamos no dia a dia, raramente, e modalidade literária. Só que essa modalidade literária não que ela não possa ser usada em outros momentos. Por exemplo, num texto científico, eu posso achar uma mesóclise, ela está correta, não é verdade? Então, ela não é muito usada, caiu um pouco aí, entrou um pouco em desuso, mas ainda, se vocês... se por acaso você vê em um texto, está correto, porque existe essa regra. Ela caiu em desuso em que sentido? Ela não é muito mais usada como era antigamente, ok? Então, aqui eu coloquei atividades já prontas para vocês, para nós analisarmos. Aqui, ó. Aqui se vive bem. Então, eu tenho um caso de próclise, pois há um advérbio de lugar na oração. O advérbio de lugar aqui. Então, eu usei a próclise antes do meu verbo. Aqui se vive bem. Talvez haveja hoje a mesma coisa, a próclise, pois há a presença de um advérbio de dúvida. Talvez. À noite, ontem, lhe foi alegre. Aqui, ó, próclise novamente, pois há a presença de um advérbio de tempo na frase. Tempo, aqui, ó, ontem, ok? À noite, ontem, tempo. Então, toda vez que for advérbio, eu tiver um advérbio, eu tenho que uso de uma próclise, ou seja, meu pronome antes do verbo. A mesma coisa, ó, nunca a procurei, nunca, eu tenho aqui um advérbio de tempo novamente. Isso me deixa triste, próclise, pois é um pronome indefinido. Aqui, ó, isso, indefinido, na oração. Todos me ajudarão, todos ajudar-me-ão. Neste caso, eu posso usar os dois. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, encaixe-se nas duas regras. Porque, primeiro, eu tenho a próclise, porque eu tenho um pronome indefinido. Então, aqui, ó, todos me ajudarão. Todos também é um pronome definido. E eu tenho a mesóclise, porque pois há um verbo no futuro do presente. Aqui, ó, ajudarão, vendo? Ao lado de um pronome oblíquo. Então, ó, ajudarão. Então, ajudar-me-ão, ok? Lembra que mesóclise só no futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Depois vocês olhem novamente e analisem novamente essa atividade. Colocação pronominal. Sempre que não for obrigatória nem mesóclise nem a ênclise, usa a próclise, a menos que esta prejudique a eufonia da frase. Ou seja, o que é eufonia? Som harmonioso, sobretudo nas palavras. Então, olha o efeito de humor dessa tirinha. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Então, aqui o humor é que ele usa o pronome em alguns casos errado. Por quê? Porque igual neste caso aqui, ó, nunca deixe-me. Aqui, ó, nunca é o que, turma? Advérbio de tempo. Então, depois do advérbio eu uso o pronome. Então, seria nunca me deixe, tá? Então, ele faz o uso exagerado aqui
do pronome no lugar errado. Então, isso aqui que é o humor da frase quando ela fala primeiro use o pronome correto, ok? Bom, eu deixei 2 desafios para vocês. Uma atividade, são 2 atividades. Essa primeira de um poema, Pronominais, de Oswald de Andrade. E aqui está a pergunta. E o segundo é um anúncio publicitário, tá? E também eu tenho a pergunta para vocês. São 2 perguntas, uma de um pronome e a outra de um anúncio, ok? E é um desafio. Gostaria que vocês tentassem fazer. Na próxima aula eu vou fazer a revisão da prova. Apesar que amanhã essa revisão nem deve ir ainda. Provavelmente eu devo fazer essa correção primeiro, antes da revisão. Mas eu vou fazer uma revisão, que a prova está chegando, e antes da revisão provavelmente eu devo corrigir essa atividade. Mas aqui é um desafio, tá? Eu deixei 2 perguntas, uma sobre um poema e a outra sobre um anúncio publicitário. Eu gostaria que vocês tentassem responder aí para mim, somente isso, ok? Bom, eu termino por aqui e lembrem-se, juntos um caminho certo.